dia, colegas e amigos. Eu vou discutir com vocês um assunto bastante importante para a nossa prática médica, que é a dor de cabeça. É claro que eu não vou me alongar muito, eu só vou chamar atenção para alguns aspectos em que o colega tem que prestar muita atenção, porque pode se tratar de uma dor de cabeça mais complicada. Dor de cabeça é uma das queixas mais comuns na medicina, no mundo inteiro, e também é uma causa frequente de busca por serviços de urgência, seja em qualquer nível, seja num hospital de atendimento primário, como num de atendimento terciário. Então, eu vou buscar ser claro na minha apresentação, mas a intenção é essa, é mostrar algumas coisas que devem chamar a atenção, que pode se tratar de uma dor de cabeça mais complicada e, às vezes, com alguma etiologia mais grave. As dores de cabeça em serviço de emergência correspondem de 0,5% a 4,5% dos atendimentos, e essa proporção aumenta em centros terciários de neurologia e neurocirurgia. A maioria trata-se de casos benignos, que são as cefaleias primárias. Cefaleia primária é aquela que não tem uma causa grave, são as cefaleias tipo enxaqueca, cefaleia tensional, etc. Mas existe sempre a preocupação de poder ser de causa grave, ser uma cefaleia secundária. Então, às vezes, o próprio paciente fica preocupado porque, às vezes, a dor de cabeça dele está diferente de dores de cabeça que ele já tinha antes. Sinais de alerta em dor de cabeça são testes de triagem que identificam pacientes com dor de cabeça ainda sem diagnóstico, mas com suspeita de ser uma dor de cabeça secundária. A maioria das dores de cabeça na emergência é do tipo primária, ou seja, sem uma causa grave subjacente, mesmo se for intensa, como na enxaqueca e na cefaleia tipo tensional. É muito comum que a pessoa chegue ao pronto-socorro com uma dor de cabeça intensa, mas ele já tem dores de cabeça anteriores com as mesmas características. No atendimento ao paciente com a dor de cabeça no pronto-socorro, na emergência, é necessária uma história detalhada e exame físico e neurológico completo. Se for possível aplicar os critérios diagnósticos da Classificação Internacional das Cefaleias, é interessante que se o médico do plantonista, se o médico da emergência tiver essa classificação e folhear na hora, é bom porque ali aparecem os critérios diagnósticos da cefaleia primária, então a chance de acerto no diagnóstico aumenta consideravelmente. O objetivo do atendimento de um paciente na emergência com cefaleia não é só aliviar a dor, mas tem que pesquisar uma possível causa que pode ser uma condição que ameace a vida. Quer dizer, não é só aliviar a dor do paciente, não é só fazer um analgésico. Tem que ter uma noção do que está acontecendo para saber se não é uma coisa mais grave que possa, inclusive, ser de risco para o paciente. Vamos, então, enumerar e falar um pouquinho sobre cada sinal de alerta mais importante. Bom, primeiro, se o paciente tem dor de cabeça, mas tem sintomas sistêmicos, outros além da dor de cabeça. Por exemplo, febre, perda de peso, secreção nasal purulenta, aumento súbito de pressão arterial, pescoço endurecido. Então, esses dados já chamam atenção para alguma outra coisa. Por exemplo, uma crise hipertensiva, mas uma crise hipertensiva mesmo, não é uma pressão alta, uma crise hipertensiva. Um pescoço rígido, febre, etc. Então, isso tudo é importante.
Dor de cabeça com febre tem uma relativa alta sensibilidade para neuroinfecção, principalmente se houver rigidez de nuca e outros sinais meningo-radiculares, ou se tiver alteração de consciência. É claro que, nesse caso, tem que se suspeitar de poder ser uma meningite ou uma meningoencefalite. Se o paciente tem uma história prévia de neoplasia, em pacientes acima de 50 anos com história de neoplasia, a dor de cabeça pode indicar presença de metástases cerebrais, o que é mais frequente em CA de mama. A cefaleia costuma ser pulsátil, moderada e intensa, progressiva, com vômitos. Esse dado é importante porque isso já tem pesquisas valorizando isso. Quer dizer, se o paciente tem história de neoplasia, tem que se valorizar e tem que se investigar se pode ser metástases. Sinais e sintomas neurológicos além da dor de cabeça. Por exemplo, alteração de consciência. Você está com dor de cabeça e teve uma alteração de consciência, chega no pronto-socorro inconsciente ou torporoso. Se tem história de imagem dupla, a diplopia é um sinal, com dor de cabeça, é um sinal importante para se suspeitar de hipertensão intracraniana. Mudança na fala ou na compreensão, boca torta, diminuição de força ou alteração de sensibilidade em partes do corpo. Então, tudo isso pode sugerir uma alteração focal no cérebro, como no caso, por exemplo, de um tumor cerebral, como no caso de um hematoma subdural, etc. Enxaqueca com aura existe, claro, todo mundo conhece que a enxaqueca pode vir precedida de alterações visuais, aquelas manchas brilhantes, ou às vezes até uma fraqueza de um lado do corpo, que é muito rara, a enxaqueca hemiplégica. Tudo entra no diagnóstico diferencial. Mas, nesse caso, o paciente vai contar para o médico que ele já teve isso outras vezes antes. Talvez não tão intensa, mas já teve. O que vai sugerir que se possa tratar de uma enxaqueca com aura. AVC isquêmico. Não é comum ter dor de cabeça na instalação, mas pode acontecer. Então, se o paciente tiver uma dor de cabeça aguda, com a presença de sinais focais, alterações de linguagem, diminuição de força de um lado, pode levar à suspeita de um AVC. E a hemorragia cerebral, 58% tem dor de cabeça, pelo aumento da pressão intracraniana. E na hemorragia subaracnoide, por ruptura de aneurisma, quase 100% dos pacientes têm dor de cabeça. Mas, geralmente, ele tem sinal neurológico associado, principalmente a rigidez de nuca, no caso da hemorragia subaracnoide. Então, esses dados também já foram valorizados, que quando tem sinal neurológico associado com dor de cabeça, tem que se valorizar e tem que pesquisar uma causa secundária. Início súbito ou abrupto, principalmente aquela dor de cabeça explosiva, né? A paciente está ali bem, de repente vem uma dor de cabeça explosiva, que atinge um pico máximo em 1 minuto, que os ingleses chamam de thunderclap, e que na classificação brasileira, na tradução brasileira, ficou como cefaleia entrovoada. Esse tipo de instalação é o mais temido, porque quase sempre indica um fator causal, como hemorragia subaracnoide, trombose venosa cerebral ou síndrome de vasoconstrição cerebral. A síndrome de vasoconstrição como o nome próprio está indicando, há um vasoespasmo cerebral agudo, que pode ser secundário, por exemplo, ao uso de medicamentos, a medicamentos vasoconstritores, inclusive os vasoconstritores nasais, podem provocar isso. Pode ser o único sinal de ruptura de aneurisma. Então, uma dor de cabeça de início abrupto ou súbito, também em vários trabalhos publicados na literatura mundial, revela que é um sinal de alerta importante. E se isso for desencadeado durante um esforço físico, também é a mesma coisa, seja durante a prática de exercícios, seja durante um ato sexual, isso tem que ser investigado, com muito cuidado. Esse aqui é um exemplo de uma tomografia mostrando uma hemorragia subaracnoide. Vocês veem
Essas linhas brancas é sangue entre os giros, nos sulcos cerebrais, entre os giros. Então, a tomografia na fase aguda já pode demonstrar que se trata de uma hemorragia subaracnoide. Então, isso e a principal causa de hemorragia subaracnoide, quando não é traumática, quando não é por um traumatismo de crânio, é por ruptura de aneurisma intracraniano. Paciente com dor de cabeça e um paciente acima de 65 anos de idade. A principal preocupação é com infecção. Então, um paciente idoso, com uma dor de cabeça recente, de início recente, em 16% das vezes é por uma infecção, seja infecção sistêmica ou infecção neurológica. E é bem mais comum dor de cabeça por infecção no paciente idoso do que no paciente jovem. Outras causas a suspeitar quando o paciente tem mais de 65 anos é tumor cerebral e hematoma subdural. Os pacientes idosos com pequenos traumas de crânio leves, podem desenvolver hematoma subdural. Às vezes o paciente nem lembra que teve um trauma de crânio, porque às vezes foi um trauma de crânio trivial. O paciente bateu a cabeça numa prateleira, ou então foi sair do carro e bateu a cabeça na porta do carro. Então, às vezes, isso pode ser causa de um hematoma subdural. E também é importante isso, acima de 65 anos, deve-se levar em consideração e pesquisar com exames complementares. Mudança de razão da dor. Vamos dizer que o paciente seja portador de dor de cabeça tensional, ou uma dor de cabeça tipo enxaqueca, mas se a dor de cabeça mudou, falar essa dor é diferente, essa é diferente das outras. Então, pode ser que seja uma nova patologia que está se implantando num paciente que é portador de dor de cabeça. E também se a dor de cabeça isso é de início recente, principalmente nos últimos 3 meses. Pode ser uma hipertensão intracraniana, então é indicação formal para o exame do fundo de olho para pesquisar se tem edema de papila. E isso ocorre muito em tumores cerebrais, em trombose venosa cerebral e em hematoma subdural. Então, sempre pesquisar. Esse dado também é importante para se suspeitar de dor de cabeça secundária. Dor de cabeça postural. O paciente vai contar que, olha, se eu ficar de pé, se eu sentar ou ficar de pé, dói a cabeça. Se eu deitar, melhora. Então, essa dor de cabeça postural, que surge ou piora quando sentado ou de pé, e alivia quando deitado, sugere hipotensão intracraniana, por queda de pressão do líquor. Então, se o paciente está deitado, o líquor se distribui por toda a extensão do crânio e da coluna vertebral. Se ele levanta, o líquor desce para o canal raquiano, falta líquor intracraniano, diminui a pressão intracraniana. Isso acontece principalmente nos pacientes portadores de fístula licórica. Essa fístula licórica é comum após procedimentos neurocirúrgicos, ou de crânio ou da coluna, após punção lombar, após anestesias da coluna vertebral. Mas, claro, todos os médicos sabem disso, que depois de uma peridural, ou de uma hack, pode acontecer isso, todo mundo já sabe a conduta a tomar. Mas essa hipotensão intracraniana pode ser espontânea. Então, o dado de história de dor de cabeça postural é importante, deve ser investigado, mesmo sem esses procedimentos que eu disse que podem provocar hipotensão licórica. Dor de cabeça precipitada por espirro, tosse, exercícios, atividade sexual, ao prender a respiração na manobra de Valsalva. Existe também suspeita de que possa ter uma causa secundária desencadeando essa dor de cabeça e o paciente tem que ser investigado. Se o paciente for portador de edema de papila, o edema de papila é quase sempre indicativo de hipertensão intracraniana. Raras exceções. Existe caso em que o fundo de olho mostra um edema de papila,
mas pode ser um falso edema de papila, como nos drúseis que tem no fundo de olho. Mas, normalmente, o edema de papila é indicativo de hipertensão intracraniana. Então, tem que se pesquisar tumor cerebral, trombose venosa cerebral, hidrocefalia, pseudotumor cerebral, entre outros. Esse é um exemplo, por exemplo, de um tumor cerebral, que tem calcificações no seu interior, e vocês veem sinais de hidrocefalia. Então, esse paciente exibirá edema de papila, provável, com toda a possibilidade. Então, o edema de papila é um elemento importante para a investigação neurológica. Dor de cabeça progressiva ou com apresentação atípica. Então, o paciente vai nos contar que, eu comecei com a dor de cabeça há um mês e essa dor de cabeça está diária e está piorando progressivamente. Não tem característica de enxaqueca, não tem característica de cefaleia tipo tensão. É um sinal de alerta. Pode ser um hematoma subdural, pode ser um tumor, pode ser trombose venosa cerebral. Então, é também esse tipo de dor de cabeça progressiva é um sinal de alerta. É reconhecido por todos os trabalhos publicados na literatura sobre dor de cabeça. Esse é um exemplo de um tumor cerebral que o paciente veio nos procurar por uma dor de cabeça progressiva nas últimas semanas. Dor de cabeça na gravidez ou no resguardo, no puerpério. A gravidez é tida como um período de alívio para paciente com enxaqueca. Às vezes, pacientes têm enxaqueca a vida inteira, mas durante a gravidez não tem enxaqueca. Entretanto, 5% das grávidas têm dor de cabeça no início, e isso vai aumentando com o passar da gravidez, e 1/3 dessas dores de cabeça tem causa secundária, especialmente hipertensão arterial. A eclâmpsia, ela começa com dor de cabeça. Mas tem que se verificar alterações da hipófise, que a hipófise, às vezes, se altera durante a gravidez, principalmente se a pessoa já tem adenoma, pode fazer uma apoplexia pituitária. Trombose venosa cerebral pode ocorrer na gravidez e, às vezes, pode ocorrer AVC de algum tipo na gravidez. No puerpério, pode haver agrupamento de crise de enxaqueca. Então, se a pessoa é enxaquecosa, ficou livre da enxaqueca durante a gravidez, mas, às vezes, ela vai pagar por isso no resguardo. Vai aparecer mais crise de enxaqueca. Mas trombose venosa cerebral é sempre uma possibilidade no puerpério. Então, dor de cabeça na gravidez no puerpério merecem uma atenção e merece ser um sinal de alerta. Dor de cabeça de localização fixa, como ocular. Então, o paciente, às vezes, vem ao pronto-socorro com uma dor de cabeça na região da órbita, é uma dor de cabeça ocular, periorbitária, o olho fica vermelho, incha e lacrimeja. Isso pode ser uma cluster headache, pode ser uma cefaleia que nós chamamos de trigêmino vascular, que é uma cefaleia primária. Mas, se tratar de crise recente ou se for a primeira crise, isso aí tem que ser investigado, porque pode ser uma trombose do seio cavernoso, pode ser uma patologia da hipófise, pode ser lesões da fossa posterior. Também uma avaliação oftalmológica é indicada para excluir um glaucoma, doenças da córnea ou outras patologias. Mas dor de cabeça ocular fixa, com esses sinais autonômicos, também é um sinal de alerta, e isso é chamado a atenção na literatura de dor de cabeça. Dor de cabeça que inicia após trauma de crânio. Claro. Tem metade dos casos de trauma de crânio tem dor de cabeça nas próximas 2 semanas. E 25% dura até 3 meses. Exames neuroimagens são essenciais, principalmente a ressonância magnética, para identificar contusões ou hemorragias. Aí é um exemplo, por exemplo, do hematoma subdural agudo, subdural, que tem que ser pesquisado. Isso aí é uma ressonância, mas poderia ser identificado com uma simples tomografia sem contraste. Se o paciente é portador de doença do sistema imune, como HIV, os portadores de HIV têm muita dor de cabeça. Mas se a dor de cabeça começar mais recentemente,
pode ser que seja uma infecção oportunística, principalmente toxoplasmose, linfoma, encefalomielite. Então, os pacientes que têm doença do sistema imune, que apresentam dor de cabeça, têm que ser investigados principalmente para infecções oportunísticas ou linfoma. Abuso de analgésicos. O uso abusivo de analgésicos comuns, ou então os mesmos aqueles que são mais dirigidos para a dor de cabeça, provoca cronificação da dor. E isso é um fato comum ocorrendo em meio a 0,75% da população. Quer dizer, quase 1% da população toma analgésicos abusivamente. Então, como não é uma dor de cabeça primária, é uma dor de cabeça iatrogênica, considera-se uma dor de cabeça secundária. E o portador dessa dor de cabeça crônica, às vezes a dor de cabeça tem um pico de dor mais forte e acaba indo para uma urgência. Então, isso aí é uma causa importante de dor de cabeça e tem que ter uma orientação para ver se a pessoa deixa de tomar analgésicos, porque daí a algum tempo a dor de cabeça alivia. Outro sinal de alerta é se a dor de cabeça não estiver respondendo à medicação que costuma fazer efeito. Então, você diz, doutor, eu costumo melhorar com analgésico fulano e tal, agora essa dor não está melhorando. Então, isso é um sinal de alerta. Talvez seja um outro tipo de dor, de causa de dor de cabeça. Pode se tratar de uma crise mais resistente da dor de cabeça que o paciente tem habitualmente, mas pode ser que seja uma nova doença que está começando a se manifestar. É um sinal de alerta. Bom, esse texto foi baseado em um artigo que vocês estão aí na tela, e espero que essas informações sejam úteis para a prática do dia a dia de todos os nossos médicos, mesmo que não sejam neurologistas. Então, eu agradeço a audiência, espero ter sido útil e fico à disposição para eventuais discussões ou perguntas a respeito do tema. Muito obrigado. Até logo.